Olá, boa tarde. Estamos no ar, ao vivo. Eu sou a Kelly Breutmann, criadora e gestora do Ouvidores em Ação. Sejam todos bem-vindos à nossa live da tarde. E aí, já prepararam aquele café gostoso? O meu tá aqui, ó. O meu tá aqui, ó, preparadinho, ó. Molhando o biquinho aqui, que tá bem quente. Olha, muito bem-vindos quem está chegando, vindo nos prestigiar, que coisa boa. Bom, para quem está chegando, a gente está colocando aqui que a nossa live, né, a pausa para o café, é mais uma ação de 2021. Depois que foi lançada a nossa live, que aconteceu no último dia 17 de março, a gente tem um novo encontro. E esse mês é dedicado às mulheres. Mulheres inspiram mulheres. Então vamos prestigiar uma convidada super especial e que admiro muito. Aliás, não só eu tenho certeza disso. Então hoje é clima de bate-papo. O tema, gente, é especial, o tema promete. E resolvemos também inovar nessa live com uma nova experiência. E a gente está vivendo a era da experiência, né? Então, aproximadamente 1 hora que a nossa live vai durar aqui, aquele padrão, aquele bate-papo gostoso que voa. E depois a gente, para fortalecer o nosso diálogo, nós disponibilizaremos uma sala, isso mesmo, uma sala de bate-papo pós live Instagram na plataforma Zoom. E dá um jeitinho de participar, quem puder, quem quiser interagir, trazer dúvidas, participa depois lá com a gente, tá bom? Enquanto a nossa convidada, né, está chegando, deixa eu ver se ela já está chegando, quanta gente querida chegando, maravilha, né? Ah, e tem outra coisa, lá na nossa sala do bate-papo, sabe quem deve estar presente hoje? A nossa primeira convidada do ano, a Mariana Covre. Ela é maravilhosa, ela vai também contribuir com o nosso diálogo, que vai render frutos aqui hoje, tá bom? Cadê a nossa querida convidada? Vamos ver. Ela vai solicitar aqui o nosso ingresso. Querida Carla, vamos de novo lá solicitar aqui. Eu acho que eu deixei passar a entrada dela, gente. Tá ela aqui. Maravilha, Carla. Tô aceitando aqui, Carla. Uhul! Quem está vindo nos prestigiar nesse pausa para o café e que tem um objetivo. Opa, acionei ela aqui, gente. E quanta gente querida. Oh, maravilha. Estamos no ar, é isso mesmo? Vocês me ouvem bem? Vou até botar o microfone, que eu esqueci. Olha, gente. Precisa? Vocês me escutam bem? Estou escutando, sim. Ótimo. Sinal de capricho aqui, dá para ficar com a melhor qualidade possível, o que vocês merecem. Nós merecemos ouvir essa mulher incrível que está chegando. Bem-vinda, Carla. Obrigada. Muito obrigada aí por aceitar o convite. Gente, o tema que ela vai trazer hoje, ela escolheu esse tema, porque eu falei, qual presente você pode oferecer para as mulheres, para nós mulheres, nesse mês especial? Precisamos conversar sobre a serenidade em tempo de pandemia. Pronto, ninguém melhor, que tem uma rica experiência, né? E o nosso objetivo é realmente desvelar, né, as possibilidades e caminhos possíveis para a gente buscar calma em pleno cenário pandemia. Será que isso é possível? Eu acho que ela vai contar isso pra gente, né, Carla? Carla, eu vou dar a fala para ela, mas deixa eu falar um pouquinho de você, Carla. Posso falar mais um pouquinho? Pois não, Depois você querida. engrena? Pode ser, gente? Ai, olha quanta gente querida vindo nos prestigiar, Carla. Muitos assim falando, nossa, Carla tá lá, não perco. Você é muito querida, viu? Estou muito feliz. É uma honra ter você aqui. Muito feliz. Bom, a nossa convidada, a Carla Júlia Marcelino, ela tem uma... Deixa eu pegar aqui a nossa colinha, né? Que a gente sempre tem, né? Tem que ter uma colinha, né, gente, para falar, porque o currículo dela é enorme. Eu vou só reduzir, né? Só lembrando que nós somos colegas de profissão também. Somos assistentes sociais, né, Carla? Fiquei super feliz de saber disso. E ela foi escolhida porque ela tem uma história profissional. Ela é uma mulher que inspira outras mulheres. E esse era o objetivo, é o objetivo da nossa ação esse ano, uma delas, né? Então, com os seus ensinamentos, ela vai aqui fortalecer os nossos elos, fortalecer o nosso entendimento, o nosso olhar perante nós, mulheres,
de mulher para mulher e para com toda a relação com a sociedade. E aí, essa palestrante e escritora, porque ela é uma palestrante e escritora com a formação em serviço social e tem outras especializações, embasa sua experiência profissional nas áreas de ouvidoria, assédio moral, ética, políticas públicas, liderança, gestão de emoção e inteligência emocional, que maravilha, tudo que precisamos, e domínio de técnicas de transformação pessoal. É um presente que a gente vai receber hoje no Ouvidores em Ação, ouvi-la, compartilhar da escuta dela, da experiência dela. E, gente, com essa carreira profissional incrível que ela tem, eu quero dizer assim que ela também tem uma. Já foi presidente da ABO de Pernambuco, Associação Brasileira de Ouvidores e Ombudsman de Pernambuco, continua membro da ABO na qualidade de. Que a gente chama de. Como é que fala? Me ajuda, Carla. Você é editora da cartilha. Oi? Do comitê, isso. Do comitê você da é editora, não, você é do científica. comitê. Membro do comitê da revista científica, que, aliás, acompanha, que daqui a pouco a gente vai divulgar. Lançamento da revista. Produza conteúdo e participem. É ela que faz lá o trabalho, com uma equipe maravilhosa. Mas voltando para ela, porque que eu falo demais, vamos dar a palavra para ela, já trazendo aqui com o público. Eu quero saber se estão todos ouvindo bem. Qualquer imprevisto que porventura aconteça, a gente volta, né, Carla? A gente não desiste. E lembrando aqui, para começar, quem está chegando, quem já acompanha a gente, que depois vai ter uma sala de bate-papo ao final da live no Zoom. Na bio está lá descrito o login e senha, tá bom? E o nosso feed do Instagram também. E para os membros ouvidores em ação, eu personalizei um envio individual para cada membro receber o seu acesso, então isso vai facilitar. Então você pode assistir tá dirigindo, voltando do trânsito, tá para ouvir, participar do bate-papo. Se tiver no computador também é possível, enfim. Prestigie a gente, que esse espaço é feito para vocês. Agora vamos dar a palavra para a nossa convidada e eu já vou convidando assim, olha, vou começar logo com a pergunta. Você dá boa tarde, boas-vindas da galera, mas já falo, o que é serenidade, Carla? Conta pra gente, bem-vinda. Primeiro quero agradecer o convite, né? O convite que você nos fez, Kelly. Quero dizer também da importância desse seu trabalho em rede. E quero dizer da importância das ouvidorias estarem sempre se comunicando e trocando suas experiências, porque isso fortalece essa rede de ouvidorias, quer seja da área privada ou mesmo pública, tá certo? Não deixem de compartilhar essas experiências, porque uma ouvidoria isolada, ela não tem essa notoriedade, mas quando ela compartilha suas experiências, ela se fortalece. Foi assim que a gente fez em Pernambuco. Então, veja, as ouvidorias públicas em Pernambuco, elas compartilharam suas experiências com a ABO seccional de Pernambuco. Então, aqui não existe essa separação entre a Ouvidoria Geral do Estado e a ABO seccional de Pernambuco. E isso ajudou muito. Ajudou muito, porque nós fortalecemos essa rede de Pernambuco. E isso faz com que, diante das vicissitudes e dificuldades, nós possamos enfrentar da melhor forma possível. Porque quem trabalha em ouvidoria sabe quais são as dificuldades, né? É verdade. Então, o nosso tema é um tema que fala sobre serenidade. E eu não escolhi aleatoriamente, não. Tá certo? Tem delay, gente. Faz parte. Vamos lá. Veja, antes da pandemia, tá escutando bem o som? Tá legal o som? Agora sim. Deu uma cortada e voltou. Voltou agora. Fala pra gente a serenidade no início. Veja, antes da pandemia, nós tínhamos mais de 18 milhões de brasileiros diagnosticados com transtorno de ansiedade generalizada, que é chamado TAG, tá certo? Isso antes da pandemia.
Então, quando a gente fala em transtorno de ansiedade generalizada, são aquelas pessoas que passam pelo diagnóstico clínico. Normalmente é um psiquiatra que faz esse diagnóstico clínico. Você imagine a quantidade de pessoas que trazem transtornos mentais e que não chegam a ser diagnosticadas. Agora, vamos dar uma dimensão muito maior através da pandemia. Foi feita uma pesquisa através da Universidade de Rio de Janeiro, em que se aumentou em 100% o número de transtornos de ansiedade no Brasil. No primeiro mês de pandemia. Isso foi lançado no maior jornal de circulação na área de saúde mundial. Isso é uma pesquisa científica. Então, existe uma probabilidade de adoecimento mental. E esse tema é um tema que nós temos que estudar, principalmente nós que trabalhamos direto e indiretamente com essa questão da área de saúde. Com a escuta, com o atendimento direto ao cidadão usuário. Então, o que é serenidade? Olha, ter saúde mental é estar bem consigo e com os outros. É o primeiro conceito. Então, qualidade é o estado de sereno. Serenidade é o sentimento daquilo que você está tranquilo. Então, é aquela pessoa que não se deixa levar pelos impulsos, nem pelas emoções. O que normalmente não acontece. A pessoa que é serena, ela não se preocupa com coisas pequenas, porque para ela tudo são pequenas coisas. Então, normalmente, ela tem uma característica muito interessante que se chama calma e resignação, porque ela tem uma confiança em lidar com a transitoriedade dos sofrimentos e das dificuldades, e por que não dizer vicissitudes. E aí vem uma conceituação muito importante. Todo homem sábio, ele tem uma característica de serenidade. Porque ele não é movido pela impulsividade. Ele tem o autocontrole, ele tem o autodomínio de suas emoções, ele não se deixa levar pela emoção, ele normalmente mede as consequências de suas atitudes, ele nunca reage pelas emoções, ele normalmente reflete antes de agir e ele tem o bom hábito de ter o controle emocional das suas próprias emoções. E nós, nessa live, vamos falar muito sobre emoções e sentimentos. Então, a calma e a resignação, a compreensão, nos dá a confiança quanto ao enfrentamento dessas vicissitudes da vida. Ora, eu acho que traz... Oi? Não sei se eu posso te interromper, sem querer interromper. Eu não sei se a gente já pode trazer a própria questão que eu já ia falar com você. Como isso, porque, na verdade, como os pensamentos, né, eles atuam na gente, em nossas vidas. Que eu acho que é um pouco que você já está trazendo. E segue em frente. Não vou te interromper, vai falando. Aí vem o pensamento de Buda. Somos o que nós pensamos. Com os nossos pensamentos, nós fazemos o nosso mundo. Veja, se nós somos o que nós pensamos, o que é que nós pensamos? Qual a qualidade dos nossos pensamentos? Muitos de nós, se não a maioria, somos verdadeiramente gangorras emocionais. Ora estamos bem, ora estamos mal. Isso durante o dia. Que dirá durante a vida. Então, nós não temos absolutamente controle dos nossos pensamentos. E agora eu vou trazer uma reflexão muito profunda. Nossas crenças se tornam nossos pensamentos.
Nossos pensamentos se tornam nossas palavras. Nossas palavras se tornam nossos hábitos. Nossos hábitos se tornam nossos valores e nossos valores se tornam nosso destino. Quem não tem domínio sobre seus pensamentos fica escravo da própria mente. Então, como nós não temos o bom hábito de selecionar os pensamentos que nos convêm dentre aqueles que não nos convêm, os nossos pensamentos tomam qualquer direção. Como nossos pensamentos tomam qualquer direção, nós somos absolutamente indisciplinados no ato de pensar. Então, vem aqui uma questão de um bom hábito. Filtre seus pensamentos. Se eu não filtro os meus pensamentos, eu penso qualquer coisa. Se eu penso qualquer coisa, eu sou, na verdade, vítima do ato de pensar. E o ato de pensar é um poder fenomenal. Veja, nós temos 4 poderes na nossa vida. Primeiro, poder. O ato de pensar, o ato de falar, o ato de sentir e o ato de agir. São os 4 poderes pessoais. Como eu faço uso desses 4 poderes pessoais depende do meu nível de compreensão, de amadurecimento emocional, intelectual e espiritual. Se eu não tenho maior amplitude intelectual, se eu não tenho maior amadurecimento espiritual, eu sou uma pessoa absolutamente indisciplinada. Eu não filtro os meus pensamentos, eu penso absolutamente qualquer coisa, sou refém dos meus pensamentos, e aí vem a questão do adoecimento mental. No adoecimento mental, eu sou uma mente desgovernada. Nessa mente desgovernada, eu me permito pensar aquilo que eu não devo pensar. E o adoecimento mental nada mais é do que a repetição de pensamentos doentios que me adoecem ao longo do tempo. O que é o mau hábito? O mau hábito é a repetição que se dá ao longo do tempo. Entre o mau hábito e a viciação, a questão é muito rápida. Começa-se pela repetição de atitudes que se transformam em compulsão e que se transformam em viciação. Veja, tudo começa pela profilaxia. A profilaxia é a identificação do que eu não devo pensar. O que me convém é aquilo que não me convém. Falar bem me convém, pensar bem me convém. Então, voltando ao pensamento anterior, nossas crenças se transformam em quê? Pensamentos. Nossos pensamentos se transformam em quê? Nossas palavras. Nossas palavras se transformam em nossos hábitos. Nossos hábitos se transformam em valores. E os valores se transformam em destino. É um encadeamento. Então, nós que trabalhamos com o público usuário dos serviços, quer sejam privados ou públicos, nós temos que ter esse entendimento. Como fazer uso do pensamento. Porque o pensamento se transforma em palavras, que se transformam em atitudes, que se transformam em comportamentos. Então, se eu não tenho domínio sobre meus pensamentos, sou escravo da minha própria mente. Se eu sou escravo da minha própria mente, eu não sei fazer o silêncio necessário. Então, vem a primeira dica: filtre seus pensamentos. Segunda dica: desintoxique sua mente. Terceira dica: cultive bons pensamentos. E aí vem 2 tipos de estados internos. O estado interno de sofrimento, quando existe julgamento, comparação, culpa, remorso e sofrimento. É quando se chama que esse estado interno de sofrimento é o estado de dor. E o outro estado é o estado interno de graça,
quando você não julga, quando você não compara, não compete, quando você tem bondade, perdão e amor. Então, esse outro estado... Repete pra gente, repete pra mim. Repete o segundo que deu o delay. O segundo Estado estado interno é... de graça, quando você não julga, não compara, não compete e você automaticamente tem bondade, perdão e amor. Você não sente necessidade de se comparar a ninguém. Você não sente necessidade de competir com relação a quem quer que seja. Porque você não tem esse estado viciante mental dentro de você. Então, o que se chama estado interno de graça. Então, esses dois estados internos começam pela mente. Pessoal, isso aqui que eu estou falando tem a base científica da psicologia e da neurociência. Não é invenção de Carla Júlia, não. E por que eu estou fazendo essa menção? Porque eu estou fazendo uma formação em neurociência. E essa formação em neurociência tem a base também científica da psicologia. E essa fonte que eu estou mencionando é de Pedro Calabres, que é um dos maiores neurocientistas do Brasil. E como eu estou fazendo essa formação, nós estamos lançando cursos no nosso canal do YouTube com essa formação. Eu estou replicando aqui na nossa live, tá certo? Só para Excelente. esclarecer. É um presente. É um Só para presente que você está esclarecer que trazendo pra a fonte gente. não é Carla Júlia Marcelino, tá certo? Então, veja, Não. nós temos o poder de gerenciar nossa mente, assim como nós escolhemos. Eu observo o meu pensamento e verifico que esse pensamento é doentio, é tóxico, que me faz mal. É como quando se chama de pensamento tóxico. Então, eu observo este pensamento e não adianta eu dizer que este pensamento eu vou me julgar, vou me culpabilizar, eu vou me condenar. Não, não é essa que é a neurociência. A neurociência nos recomenda exatamente o contrário. Observe o seu pensamento e a própria psiquiatria também. Observe este pensamento e simplesmente mude o foco. Não dê o Você foco. Entendeu, Você Kelly? está perfeito, perfeito. Você está me lembrando aqui que eu acho que é importante entender, seja a gente como cidadão, como mulher, da nossa família, na nossa cadeira de trabalho, fazendo atendimento ao cidadão, ao usuário, desempenhando nossas funções. Quer dizer, a importância de entender que isso primeiro é inerente à vida humana, né? Isso. Segundo que jamais negar. E aí vem a questão. É importante entender a diferença entre a emoção e o sentimento, que eu acho que aí que é o caminho que faz essa linha de tomada de consciência daquele pensamento ruim que vem, ele está remetendo a algum comportamento, algum sentimento, e aí é quando a gente transita e elabora e consegue dar um salto, digamos assim, de melhoria, né? Podemos dizer assim, para mudar o estado interno. E aí, esse é o caminho. Então, fala um pouquinho dessa diferença. O que é a diferença da emoção e o que eu falo assim, um sentimento? Que existe diferença, né? É emoção e sentimento. Como é que é isso? Pensar para esse pensamento. A emoção, ela é muito mais voltada para a questão fisiológica e o sentimento é voltada para a questão mental. Tá certo? Então, a emoção, ela está para garantir a nossa sobrevivência. Então, normalmente, ela deriva de um estímulo externo. E ela é desencadeada, por incrível que pareça, pelo cérebro. Por incrível que pareça. Olha, é tão lindo. Quando comecei a estudar essa questão da neurociência e o funcionamento do cérebro, eu comecei a observar o quanto que é magnífico, o quanto que é maravilhoso o funcionamento do próprio cérebro. E o quanto que a gente não tem consciência disso. Veja, as emoções, elas existem para a nossa sobrevivência. O psiquiatra Eric Berne, quando ele nos fala que nós temos 5 emoções básicas, quais são elas? O medo, a alegria, a tristeza,
a raiva e o afeto. Independentemente de nós querermos ou não, essas 5 emoções existem. Então, quando é que elas são desencadeadas pelo cérebro? Diante de um estímulo externo. Então, quando nós nos sentimos ameaçados por um estímulo externo, vem o medo. E aí o cérebro, através dos neurotransmissores, desencadeia uma reação para que nós possamos ou enfrentar o medo ou fugir. E aí você observa que você tem sudorese, você observa que sua musculatura fica tensa, e aí o organismo lhe prepara para ou a fuga ou o enfrentamento. Então, essas emoções estão associadas a estímulos. Então, normalmente, as emoções, elas são automáticas e elas estão abaixo da nossa linha de percepção. Elas não são conscientes, você não tem consciência dessas emoções. Então, a partir do momento que você começa a perceber que essas emoções estão existindo, lhe dominando, aí é que essas emoções começam a se transformar em quê? Em sentimentos. Então, os sentimentos são a racionalização da emoção. Então, veja, a emoção, a duração dela é rápida, até porque o corpo não suporta. Se a emoção fosse muito longa, era capaz da gente ter um ataque cardíaco. Porque o organismo simplesmente não suporta. A adrenalina, o cortisol vai lá para cima, diante de uma raiva, de um medo, de uma tristeza muito grande. Já ouviu falar que muitas vezes a pessoa morre até de alegria em excesso, não é? Uma raiva em excesso, você é capaz de ter um infarto. Então, você sabe, Carla... desculpa, acabei de interromper de novo, é porque veio assim os insights, gente. Primeiro, obrigada por vocês estarem conosco. Cada coisa linda que estão escrevendo pra gente. Olha, o que a Dani Ventura colocou aqui pra gente, ó. A serenidade começa pela afeição, tom de voz, postura, a paz que você causa presente na vida do outro e na nossa. A calma vem de dentro. Perfeito. Outra fala... que tá linda aqui, ó, falando assim, a gente sabe que, apesar de tudo, né, muitos estão falando aqui, a gente pode ter essa consciência, mas a gente sabe que não está fácil, a gente está vivendo um período demasiadamente adoecedor, né? Vivendo uma sociedade esquizofrênica, a gente está vivendo isso. Então é pressão no trabalho, é pressão familiar, é incerteza, é coisas que a gente vive humanamente, especialmente o Brasil tem essa... digamos assim, eu não falo imunidade, não, mas eu falo assim, a gente tem essa resiliência e sabe lidar com crises. A gente já superou muitas. Mas agora está assim, um balde já transbordou em questão ética, moral, que não vem o caso aqui no momento. Mas essa empatia, né, que está todo mundo colocando aqui, o estado emocional nos dirige para pensamentos, trabalhar em momentos que nem sempre é fácil. Verdade, que a Fátima colocou aqui. Pensar o que está se pensando. São várias falas aqui que estão falando. E eu gostaria de trazer, Carla, que você tocou num ponto aqui que me lembrou. Eu já tive, em 2015, uma crise de ansiedade generalizada. Fiquei curada, fiquei bem. Eu já sou ativa, né? Quem me conhece sabe, ativa, hiperativa, aquelas coisas todas, mas eu tive um quadro adoecedor, foi assustador. E eu pude assim, entender o que você está falando com propriedade. Se a gente não tiver realmente o estado interno que você está falando, né, já é uma natureza, abre aspas. E aí eu pergunto para você, como que a gente identifica isso? Eu posso dizer que eu tenho uma natureza positiva, eu tenho isso nato em mim, vamos dizer assim. Né? Eu sou uma pessoa positiva, para cima, levanta a cabeça, pela minha história de vida, por tudo que eu já passei. Cada ser tem a sua história. Mas eu penso assim, eu sou uma dificuldade de escuta. Na minha família tem uma dificuldade de escuta em muitas questões.
né? E assim, outros despachos a gente de um jeito, e tem hora que a gente perde o controle. E por que a gente perde esse controle? É uma outra pergunta que eu queria trazer, pensando que eu acho que pode aliviar um pouco as dúvidas. Ok, a gente sabe disso tudo, a gente pode ter essa consciência no nosso estado racional, mas quando a gente está vivendo aquela situação, aquela emoção, que aí remete um sentimento que pode causar transtorno para outro e para si. E aí, por que a gente perde esse controle? Por que perdemos o autocontrole? Diga pra gente. Primeiro, porque a gente tem o péssimo mau hábito de querer controlar tudo na nossa vida. Verdade. E simplesmente existe Simples assim. Simples, gente. Ela fez assim na gente. Simples assim. Simples assim. Olha, eu tenho feito alguns cursos com o psiquiatra Marco Abud. Olha, eu recomendo vocês acessarem. Ele tem um canal no YouTube que tem mais de 1 milhão de assinantes. Hoje em dia, é o maior canal de saúde mental do Brasil é desse psiquiatra. Ele é fantástico. Então, assim, eu tenho aprendido demais. E eu tenho utilizado esse período da pandemia para estudar demais. Olha, vocês não imaginam o quanto eu tenho aprendido com essas figuras que são missionárias, tá certo? Então, assim, uma das coisas que eu tenho aprendido é exatamente isso. Uma perfeita receita para a nossa frustração é tentar controlar coisas que não estão no nosso controle. Se você quiser ser uma pessoa frustrada, tá cortando. Você vai repetir que deu delay. Repete tudo de novo. Vamos ver se melhora. Peraí. Essa receita a gente não pode perder. Gente, uma perfeita receita. Volta aí, repete. Essa receita maravilhosa. Uma perfeita receita para você ser uma pessoa frustrada é tentar controlar coisas que não estão no seu controle. Tá certo? Perfeito. Ou seja, não perca sua energia tentando controlar aquilo que não está no seu controle. Tente direcionar sua energia para o que está no seu controle. Fatores incontroláveis não devem ser controlados. Ou seja, se você é uma pessoa da área de planejamento, que gosta de planejar a sua vida, e diga-se de passagem, planejamento é tudo de bom nessa vida, tá certo? Faça um checklist por dia. Faça um checklist de atividades. E no final do dia, monitore. Veja o que você conseguiu concluir, o que não conseguiu concluir. E repactue as metas, periodicamente. Isso é planejamento. Porque pode ser que ao longo do dia, variáveis tenham interferido no seu planejamento diário. Veja, se isso acontece a nível de planejamento diário, que dirá o planejamento de uma vida inteira? Eu estou falando isso, viu, Kelly? Eu trabalhei alguns anos na área de planejamento. Entre o que você planeja e o que você executa, existe uma longa trajetória a ser percorrida. Nem sempre o que se planeja é o que se executa. Por quê? Porque as variáveis externas podem alterar o seu planejamento. E a pandemia surgiu para nos mostrar exatamente isso. Então, uma pessoa que tem inteligência emocional, ela vai utilizar o seu tempo da melhor forma possível. Eu tenho controle sobre a pandemia? Não. Então, uma pessoa que tem transtorno de ansiedade generalizada, ela não contraiu o Covid, mas ela se vê contaminada pelo Covid, ela se vê hospitalizada, ela se vê entubada, ela se vê morrendo, ela se vê deixando toda a família. Veja, o que é que o transtorno da ansiedade generalizada faz conosco? Tudo acontece na mente. Porque a TAG,
faz isso conosco. Mente, é verdade. O que é a mente? A mente tem o poder de construir cenários mentais. E esses cenários mentais têm poder. O cérebro, ele não distingue o que é fruto da mente e o que é fruto da realidade. Imagine o que é você mentalizando dia após dia exatamente esse tipo de pensamento. Isso é doentio. Por isso que eu digo que quanto mais você estuda, melhor você compreende o tipo de pensamento que você deve ter dentre aquele que você não deve ter. Então, os fatores incontroláveis, você não tem controle e gerenciamento sobre eles. Se você não tem controle e gerenciamento sobre os fatores incontroláveis, para que você está desperdiçando suas energias mentais? Outra coisa também que nos desgasta profundamente, emocionalmente e mentalmente, padrões pessoais rígidos. O que são padrões pessoais rígidos? Isso é uma característica do perfeccionismo, que é uma característica de personalidade. Vejam, são vários tipos de personalidade. Um dos tipos de personalidade é o perfeccionista. Você é perfeccionista, Kelly? Eu já sofri desse mal. Eu já sofri desse mal. Tá certo? E uma das características do perfeccionista é ter padrões rígidos. E os padrões rígidos são aqueles padrões que você se impõe a si próprio. Por exemplo, a gente que se impõe, né? Ninguém impõe, não. É? Sim, ou seja, você se impõe a ser uma pessoa de sucesso, você se impõe a ser uma pessoa da equipe, a maior liderança da equipe. Você se impõe a apresentar um produto de excelência. Você se impõe a ser o melhor líder da equipe. Você se impõe a apresentar uma excelente qualidade dos seus produtos. Mas isso é uma régua interna sua. Ninguém está cobrando isso de você. É você que se cobra. Então, são padrões pessoais rígidos, seus, que normalmente são oriundos de uma criação, de uma educação familiar rígida que você tem como padrão familiar, onde você não ouviu elogios, onde você não foi valorizada, onde você não foi estimulada, admirada, onde você não recebeu palavras de estímulo, onde, pelo contrário, você sempre ouviu críticas em relação a quem você era, em relação ao que você produzia, em relação ao que você fazia. E isso se repactuou na sua fase adulta. Ou seja, o adulto de hoje não é quem ele é simplesmente do nada. Isso é uma trajetória de vida pessoal. Esses padrões pessoais rígidos afetam o psiquismo, ao ponto de gerar transtornos mentais, tá certo? Veja que eu estou voltando sempre à questão do adoecimento mental. Como é que eu posso falar em serenidade quando eu tenho padrões rígidos pessoais? No final, viu, Kelly, eu vou fazer o arremate da questão da serenidade. Cortando aqui, deixa eu ver. E aí eu vou falar sobre outro item, preocupação com os erros. A preocupação com os erros dificulta sobremaneira a questão da serenidade. Por quê? Porque eu não admito cometer falhas. Eu não admito cometer erros. Tá cortando para mim. Eu não admito cometer falhas. Tá ouvindo, Kelly? Falhas. Não admito cometer falhas, não admito cometer erros.
Eu não me perdoo por esses erros. Eu posso cometer 99% de acertos. 1% de erros que eu cometo, o meu foco se direciona para 1% dos erros. Porque minha régua interna é rígida. Isso é o que se chama berço do desamparo aprendido. Então, nessa preocupação com os erros, eu sou uma pessoa extremamente rígida. E por ser uma pessoa tão rígida, eu acabo me tornando um tirano, um carrasco em relação a mim mesma. Então, quando a gente fala de falta de inteligência emocional, você vai ficar pasmo agora com o que eu vou dizer. Tem tempo ainda, não tem? Vou falar dos... Tem. Nós temos aqui 40 minutos. Olha, a gente está voando o tempo. E cada contribuição maravilhosa. A noite é nossa, querida. E a gente vai estender a sala, hein, gente? Certo. Depois tem a sala para a gente estender o bate-papo. Vamos lá. Vou falar que eu tô amando, tô aqui babando. Pessoas com pouca inteligência emocional, tá? Isso tem tudo a ver com falta de serenidade. Incapacidade de controlar as próprias emoções. Sou aquela pessoa impulsiva, descontrolada. Aquela pessoa que não consegue exercer controle sobre as próprias emoções. Aquela pessoa que vive eternamente estressada. É aquela pessoa que não tem controle sobre si mesma. Não consigo ter empatia pelos outros. Me desculpe, a pessoa que não tem empatia pelos outros tem pouca ou nenhuma inteligência emocional. Guardar ressentimentos. Quem guarda ressentimentos não tem inteligência emocional. Não reconheço meus próprios estímulos emocionais. Não reconheço minhas próprias emoções. Nenhuma inteligência emocional. Tenho medo de expressar minhas emoções, meus sentimentos. Não tenho inteligência emocional. Culpabilizo os outros pelos meus sentimentos. Não tenho inteligência emocional. Desde quando os outros são responsáveis pelos meus sentimentos? Terceiriza para o outro. Pois é. Tem pessoas que passam a vida inteira responsabilizando os outros pelo que elas sentem. Outra coisa, se sentir ofendido com facilidade. Eu não tenho capacidade de ser avaliada. Avaliação por desempenho. Não suporto ser avaliada. Não suporto ser monitorada. Sou hipersensível demais. Veja, isso tudo tem a ver com a questão do mundo organizacional. Leva tudo para o lado pessoal. Sou tão hipersensível que levo tudo para o lado pessoal. E o outro fator é não respeitar opiniões diferentes. Minha opinião tem que prevalecer. Eu não tenho maleabilidade, flexibilidade para lidar com opiniões diferentes da minha. Como eu não tenho maleabilidade nem flexibilidade para lidar com opiniões diferentes da minha, eu tenho dificuldade nas relações interpessoais e interprofissionais. Como a gente pode falar em serenidade? Numa pessoa que tem esse tipo de conduta pessoal e interprofissional. É difícil. Essa pessoa não vai ter serenidade. Difícil. Difícil você está falando demais. muito da questão que... Difícil, acho que você está remetendo muito para o nosso momento, que a gente está vivendo, nossos espaços, né, de atuação profissional, em confinamento, né, trabalhando ali no escritório, ficando horas no escritório, respondendo demanda, analisando o sistema, preparando relatórios, enfim. É o desafio. E a gente desenvolver, quer dizer, tem que dar conta de tudo, né? Porque, bom, eu tenho que manter a minha inteligência, meu equilíbrio emocional. A gente sabe que não precisa ter essa autoexigência. Eu acho que é uma grande lição. Então, o caminho da serenidade, como já foi bem dito, né, passa por esse entendimento, esse acolhimento. Vamos nos permitir entender que estamos vivendo o que a gente está sentindo, não é só a gente, é o outro. E isso tudo também tem a ver com esse diagnóstico, com esse perfil que você relatou bem, tem a ver com a questão da maturidade.
né, emocional. Eu acho que é E uma outra pauta que você está coisa, falando muito. E pode falar mais pra gente. Fala mais que eu tô amando. Nós temos e aqui outra coisa, 15 minutos para a gente aproveitar e outra mais. coisa também, aceite seus erros, aceite suas falhas, Sim, humildade, tenha carinho, humildade. tenha carinho com você própria. Você é tão humana, você é tão humano quanto qualquer ser humano. Você é um ser humano. Todo ser humano Exato. erra. Então, não se endeuse, tá certo? Então, esse endeusamento faz com Perfeito. que nós nos coloquemos num patamar divino. Nós não somos divinos. Nós cometemos falhas diariamente. Então, essa régua pessoal rígida faz com que nós não admitamos que nós cometemos falhas. Tudo isso nos leva a um patamar de exaustão emocional muito grande. Então, é óbvio que no período de Perfeito. pandemia, nós estamos exauridos emocionalmente. Por quê? Muitos de nós estamos em home office, muitos de nós estamos convivendo mais numa convivência intrafamiliar, convivendo com problemas dentro da própria família. Então, as explosões emocionais estão vindo à tona, o processo de comunicação está mais difícil. Então, tudo isso vem mais à tona. Então, nós vamos citar aqui agora algumas dicas para nós desenvolvermos a nossa serenidade, porque é possível, tá certo? Primeiro, evite ser uma pessoa impulsiva. Reflita antes de reagir. Veja, antes de você ter qualquer atitude, pense nas consequências. Uma palavra que você diz no calor da emoção pode ferir o outro. Então, uma vez que você diz, movida por uma emoção, você pode ferir a suscetibilidade alheia e você muitas vezes vai levar muito tempo para desfazer aquilo que você não queria ter dito, mas que disse. Então, evite ser uma E pessoa impulsiva. depois que dito, não Depois de volta. Não dito, tem para como apagar. desfazer é difícil. Então, você não tem que ser uma pessoa impulsiva. Perfeito, é verdade. Se desafie a não ser uma pessoa impulsiva. Veja que o poder da palavra é seu. Lembra dos 4 poderes? O poder mental, o poder da palavra, o poder do sentir e o Palavra poder do tá espírito. escrito. 4 poderes Uhum. pessoais. Outra dica. Pensar, falar, sentir e agir. Pensar, falar, sentir e agir. Outra dica para desenvolver a serenidade. Exercite o pensamento positivo. Pense assim, será que você merece ser um depósito de maus pensamentos? Não. Quando você perceber Ninguém. que seus Ninguém merece. pensamentos estão negativos e tóxicos, lembre o seguinte, minha mente não merece ser um depósito de lixo. Eu não mereço isso. Do mesmo jeito que eu tomo banho todos os dias, minha mente merece uma asepsia, uma profilaxia. Eu não mereço dormir mal. Então faça isso com você próprio, tá certo? Outra dica fantástica para desenvolver a nossa serenidade. Reclame menos. Sabe por quê? Enquanto eu não estou viajando para a França, para a Disney, porque eu adoro a Disney, viu? Enquanto eu não estou viajando para a Disney, não estou fazendo isso, aquilo, outro, mas eu estou na minha casa com a geladeira cheia. Milhares de brasileiros, cerca de 14 milhões de brasileiros estão com suas geladeiras 14. Cresceu. vazias. 14 milhões de brasileiros desempregados. Tem noção o que é isso? Eu estava fazendo uma pesquisa ontem, que você sabe, só assistente Sim. social. 52 milhões de brasileiros na linha da miséria, da pobreza. E abaixo da linha da miséria. Não é brincadeira, não, isso. Está existindo Perfeito. um empobrecimento do nosso país. Nós enfrentaremos situações dificílimas neste Estão período. por vir, verdade. Então, não reclame. Se você tem um emprego, se você está respirando,
Se você está enxergando, ouvindo, falando e andando, agradeça, meu amigo, agradeça sua amiga, minha amiga. Já é Porque uma você bênção, está já é vivo. um... Olha, você chegou vivo até agora, agradeça. Porque a gente não sabe o que nos espera amanhã. A verdade é essa. Então, faça por onde. Olha, não se concebe hoje, classe média, você não fazer por onde ajudar o seu próximo. Não se concebe hoje você não compartilhar informações. Não se concebe hoje você não assumir a sua responsabilidade, você não ser proativo. Não se concebe hoje você não assumir a sua parcela de responsabilidade. Todos nós temos a nossa parcela, assim como o governo tem também. Então, nós temos que fazer alguma coisa. Nós conversávamos sobre isso, não é, Kelly? Nós temos que fazer alguma coisa, porque os dados estatísticos são pavorosos. Pavorosos. Assustadores. Sim. Assustadores. Eu estava vendo hoje reportagem, chorei. Acredito que eu chorei. Eu chorei. Você Sim, sabe o sim. que é? Você sabe o que é uma Eu família já tive inteira? noites assim, minha amiga, que... Olha, uma família inteira, Sem... 13 pessoas num casebre, sem ter um pão para comer. Não é brincadeira, não. Não é brincadeira, não. Então, reclame menos. Outra coisa, outra dica para alcançar a serenidade, seja uma pessoa grata. Agradeça, minha amiga, agradeça, meu amigo. Agradeça. Nós não estamos em condições ideais, longe disso, mas agradeça por cada dia que você está vivendo. Agradeça. E Sim, outra sim. coisa, existem pessoas que são verdadeiras missionárias, porque tudo para fazer acontecer é muito trabalho. Eu presenciei o Muito esforço trabalho. que você, minha amiga, fez para este evento estar acontecendo. Eu sou testemunha do quanto que você trabalhou para essa live acontecer. E você é digna de aplausos, tá certo? É digna de aplausos, porque não são muitas as pessoas que trabalham para compartilhar informações, não. Então, que nós sejamos uma rede de pessoas compartilhando, porque a força do bem multiplica. Olha, eu acredito muito nisso. Fazer o bem faz bem. Então, utilize sua energia Sim. mental para o bem. Utilize sua força de palavra para o bem. Exatamente assim. Utilize sua força da atitude, de agir para o bem. Porque fazer o bem faz bem. É incrível. Outra coisa, não alimente É a nossa campanha. Você viu a campanha que é? Não alimente preocupações, porque a gente não tem controle do amanhã. A preocupação faz com que a gente adoeça. Se eu não sei o que vai me acontecer no futuro, de que me adianta me preocupar? Não adianta. Que eu faça o melhor que eu possa todos os dias. E começa pela organização mental. Vamos organizar nossas ideias. Vamos organizar a nossa mente. Organizar o nosso ambiente. Organizar tudo que estiver ao nosso redor. E nos disciplinar mentalmente. Quando eu me torno uma pessoa disciplinada, eu não perco tempo, eu não perco energia, eu não perco energia mental, eu não falo além do necessário, eu aprendo a fazer o silêncio, silêncio. Eu não falo mais do que eu devo, eu não perco minha energia desnecessariamente, eu aprendo a ouvir, eu falo o necessário. Veja, tudo isso é necessário ao ouvidor. Nesse processo de escuta. Porque ouvir qualquer um ouve, agora escutar não é para todo mundo, não. Por isso que não é fácil ser um ouvidor. Não é? Gente, olha, eu tô aqui assim, não é? Ó, o nosso tempo tá maravilhoso, não tá vontade de parar. Mas a gente tem essa maravilhosa tarde agora. Eu sei que quem está aqui com a gente é como cada dizer lindo, o pessoal valorizando, elogiando nosso bate-papo, porque isso aqui é um bate-papo, gente.
é o espaço de autoconhecimento, de autodesvelar. Porque que a gente está sendo a gente mesmo, é isso que a gente está precisando para salvar-se e salvar o próximo, salvar o mundo, né? A gente poder exercer a nossa autenticidade, buscando, porque todos nós aqui temos problemas, gente. Cada pepino grande aqui. Mas a gente está fazendo o quê? Cuidando da nossa sanidade. Temos dias ótimos, dias ruins. Mas aí esse papo tá tão gostoso que eu vou convidar vocês, porque nós temos aqui, o tempo tá acabando. Nós já vamos dizer, só para lembrar, Carla, para o pessoal que chegou depois, quem chegou depois, nós vamos encerrar a live de 18 horas em ponto, temos 4 minutos, e aí nós vamos encerrá-la e vamos lá para o Zoom, para a sala de bate-papo. E conforme o número de adeptos que ingressar, a gente vai criar a dinâmica naturalmente, para a gente trocar mais ideias, escutar vocês, porque o propósito desse espaço foi criado por uma demanda do próprio movimento. Kelly, precisamos ter espaço para a gente falar, precisamos ter espaço de alguém para a gente trocar ideias, falar mais, trazer pautas que impactam na prática a nossa vida. E eu acho que, Carla, você está sendo brilhante, você está me trazendo assim, luz, caminho, está me dizendo assim, Kelly, você está no caminho certo. Tem dia que aquele eu amanheço, tá tudo errado, não tá bom. Aí eu falo, não, Kelly, olha o que você já construiu, ficou tão legal, você vai conseguir. E assim, a mesma coisa hoje, eu não aguento mais no trabalho, meu chefe, meu líder, enfim. Gente, isso é humano. E aí a gente, como a Carla falou, vamos nos fortalecer, sim, é isso. E apesar de ser exaustivo muitas vezes ficarmos nos falando em tela, eu trabalho o dia inteiro, tem que acessar, experimenta. Primeiro passo. Olha, eu vou ficar 2 minutos, só vou dar um tchau. Na segunda vez, pô, tá legal o papo, eu vou ficar. Na terceira, eu vou trazer uma contribuição. Gente, isso se pratica. É uma mudança de cultura. A gente estava conversando sobre isso, né, Carla? É uma mudança de hábito, de cultura que a gente tem que se permitir. E o pausa por um café é para desconfortar mesmo. Você está lá naquele exacerbamento de trabalho, exceto se for uma reunião, né, gente? Claro que você não vai largar o seu compromisso nessa reunião. Mas é algo que você pode parar para a gente... É aquela horinha que a gente vai parar para pensar, para ouvir, ver o diferente. Esse é o objetivo da pausa para o café. E hoje você, assim... está reverberando esse espírito. Então, eu sou muito grata. Grata a Deus e respeito quem é agnóstico, enfim. Mas eu sou grata a esse ser soberano, que cada um vai nomear como desejar. E sou grata a você. Que presente que você está deixando aqui no nosso legado, no nosso movimento, que tem esse objetivo. Então, eu quero que agora... Todo mundo está sabendo. A bio, o endereço está lá na bio do Instagram. Pegar lá o login e senha da sala, ok? E agora, para terminar, porque tem que terminar, que é uma delícia, vamos continuar lá. A gente quer compartilhar, né? Ouvir o pessoal que escreveu maravilhosamente bem aqui, trazendo insights interessantes, situações que estão vivendo lá na nossa linha. Mas agora, para fechar, assim... além de, primeiro de tudo, agradecer a audiência, né, Carla? Sem eles. Então, a gente agradece a todos. Você deixa aquela última palavra assim para fechar aqui a live, para quem, infelizmente, não puder prosseguir. Vai ficar gravada, quem assistir depois. Nosso canal continua aberto para trazer sugestões, trazer insights, pensamentos, concordar, discordar. Vale tudo aqui, né, Carla? Se for para o nosso desenvolvimento, muito bem-vindo. Então... Carla, aquela palavra final, agradecendo a todos que sem vocês não terem razão de estarmos aqui. Fala pra gente aí aquela palavra maravilhosa e chama essa galera para... Pensamento é poder, então faça bom uso do seu poder, tá certo? Você tem poder, então utilize bem esse poder. E lembre que tudo passa nessa vida, tudo é transitório. Todo sofrimento é transitório, assim como momentos de tristeza passam, momentos de felicidade passam também. Tudo passa nessa vida. Então, que os bons momentos fiquem registrados na sua mente.
Eu não consegui aprofundar, porque é impossível aprofundar numa live. Se inscreva no meu Você canal, vai quem se aprofundar. interessar, tá Isso, certo? isso. Carla Júlia Eu, Marcelino, lá tem 4 cursos que estão disponibilizados e mais de 90 vídeos para vocês. Muito obrigada, querida. Muito obrigada querida, ó, pelo eu vou ter que. convite. Ó, obrigada a você. Eu vou ter que encerrar, senão a gente não consegue salvar. Beijo, gente. Vamos pra Beijo. sala. Vamos pra sala. Obrigada, gente. Beijo. Ó, a foto, a foto. Sorriso.